E aí, preparados? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no primeiro capítulo de uma saga, uma daquelas que mexe com tudo que a gente pensa sobre fé e religião. E o mais legal, tudo começa com uma única palavra. Bora lá que a aventura tá só começando. Deus e Nós apresenta Proclamação às Nações. Ok, então vamos direto ao ponto. Sabe onde essa nossa saga toda começa? No lugar que talvez ninguém esperasse. O versículo 22, lá no capítulo 5 de Gálatas. A fonte que a gente está usando descreve isso como ponto de partida de uma narrativa gigante. Parece só um versículo, né? Mas olha, é tipo um portal para tudo que a gente vai desvendar aqui. E no centro de tudo isso, o grande mistério que a gente precisa resolver está numa palavrinha só, uma palavra em grego antigo, bem no finalzinho desse versículo. Entender o que ela significa não é só uma chave, não. É o que vai destravar todo o resto da história. Bom, então, bem-vindos ao primeiro arco da nossa história, a moeda do reino. É aqui que a fonte finalmente revela o nome da nossa palavra misteriosa, pistes. E olha, não é só um termo qualquer, não. É a ponte, a conexão essencial entre o nosso mundo e o divino. Então, o que é pistes? A fonte deixa bem claro que não é só fé no sentido de acreditar que algo existe. É muito mais profundo. Pensa em fidelidade, sabe? Uma lealdade inabalável, uma convicção na verdade que é tão, mas tão forte que vira o alicerce da relação de alguém com Deus. E aí a fonte traz uma analogia que é, sinceramente, genial. Pensa na pistos como se fosse a moeda de troca do reino espiritual. É o que faz a conexão acontecer, o que permite que o nosso mundo físico interaja com o divino. É literalmente o que viabiliza essa transação. Mas se engana quem pensa que pistes é algo passivo, que a gente só tem e pronto. Nada disso. É uma força ativa, uma arma de defesa. E isso nos leva direto para o próximo capítulo da nossa saga, inspirado lá no livro de Efésios. A fonte destaca muito esse versículo para mostrar a fé, a pistes, como a peça principal da armadura espiritual. É a nossa linha de frente, a primeira defesa contra os dardos inflamados, as dificuldades e ataques que a vida joga na nossa direção, né? E é aqui que a trama fica ainda mais interessante. Olha só que demais. A palavra grega para esse escudo é Tyrios. E de onde ela vem? De Thura, que significa porta. É tipo descobrir um poder secreto do personagem, sabe? A fé não é só um bloqueio para se defender. Ela também é uma passagem, uma porta para escapar e para avançar. Sensacional, né? Ok, agora a gente chega num ponto crucial da saga. Essa força, essa pistes, não serve só para lutar batalhas, não. A proposta dela é transformar completamente o jeito de viver. E é exatamente aqui que a diferença entre fé e religião fica cristalina. A fonte aqui argumenta uma coisa bem forte. Palavras como evangélico, por exemplo, não surgiram para ser um rótulo de religião. Na origem, a ideia era descrever um comportamento, sabe? Um modo de vida que estivesse alinhado com as boas novas, com a mensagem do evangelho. E essa tabela aqui, ela resume perfeitamente o conflito central. De um lado, a religião como um sistema, focado em regras, em obras humanas, numa busca por poder, gerando competição. Do outro lado, o evangelho como um modo de vida, baseado na fé, buscando construir uns aos outros, gerando paz e unidade. O contraste é gritante, né? E o objetivo final de tudo isso, como o apóstolo Paulo descreve, é essa unidade, uma unidade profunda de espírito e alma. Não é uma jornada solo. A ideia é lutar juntos, como um time, como um só corpo, por essa fé que vem do evangelho. Essa virada de chave, de sair de um sistema religioso para um modo de vida, isso leva a gente para o clímax da nossa história de hoje. Entender o que realmente significa justiça. Aqui, a fonte ressalta um ponto que muda tudo. A justiça de verdade não é algo que a gente conquista no braço, seguindo uma lista de regras. Não é um troféu que se ganha, é um presente. Algo que se recebe de Deus e que tem como única base a fé, a nossa pistes. E é assim, com uma pergunta que fica martelando na cabeça, que a gente fecha o primeiro capítulo dessa saga. Se a justiça é um presente recebido pela fé e não um prêmio pelo esforço, como é que isso muda a nossa luta de cada dia? Essa é a reflexão que a fonte nos deixa e que, sinceramente, redefine todo o campo de batalha.